Próxima questão 5. É um fato de que o processo de aquisição lexical é temporariamente um processo mais custoso e marcado por idiosincrasias, diferente do primeiro ano, que evidencia uma grande capacidade para generalização do ensino, principalmente no aspecto fonológico. Então, aqui está falando, né, desse fenômeno que o primeiro ano é mais aquele trabalho fonológico que o bebê faz, né, para descobrir o que é aquele fluxo de fala, que elementos tem aí que são importantes para mim. E aí depois, o segundo ano é marcado por por aquele momento que a criança vai começar a falar. Então, né, a princípio, assim, palavras soltas, né? Então, aí tem esse processo de aquisição lexical que é bastante diferente para cada criança, né? Então, nesse sentido, idiosincrática, porque a criança faz coisas, né, diferentes de uma outra criança, e também idiosincrática, porque a criança parece não estar generalizando, né? Então, por exemplo, ela produz sempre caiu, e de um outro verbo, né, canto, ela sempre produz. Então, do caiu sempre ela vai produzir aquela forma no passado, e cai, que era canto, né, que dei de exemplo, sempre ela vai produzir no presente. Então, ela faz coisas idiosincráticas com os verbos, ela não faz assim uma generalização, né, de uma regra morfológica, por exemplo. Então, tanto no aspecto de como que ela apresenta essas palavras, como, né, quais palavras que ela fala, é bastante assim, individual. Então, a pergunta é o seguinte, né, o que poderiam ser possíveis explicações de acordo com a visão formalista, que prevê um mapeamento significante para o significado, né? Então, o primeiro ano dá bastante evidência de que a criança, né, vai da forma para o significado. Então, ela vai primeiro trabalhar a forma, ou seja, a fonologia, ou, né, depois a sintaxe, talvez. E já no segundo ano parece que não, né, que é mais assim, essas evidências para a visão formalista são mais raras, de acordo com alguns autores, né? Então, essa visão formalista, ele se opõe a uma visão mais funcionalista, né? E o funcionalista prevê justamente o mapeamento do significado para significante. Quer dizer, né, a criança primeiro vai descobrir conceitos e saber o que é o que, e depois ela vai tentar encontrar formas, palavras, né, para expressar isso. Então, a visão formalista é aquela visão mais associada a teses inatistas clássicas, né, que prevê um conhecimento a priori linguístico, e a visão funcionalista é mais associada às teorias, né, sociocognitivas. Então, mas nessa questão a gente vai ver assim, olha, que explicação desse momento na aquisição, né, lexical, de que forma a visão formalista explicaria isso. Então, a primeira opção é o mapeamento de forma para significado não ocorre instantaneamente. Dependendo da fase do desenvolvimento cognitivo, as representações se completam com a precisão semântica, aspectos morfológicos e sintáticos. Então, o que acontece, né? Eles julgam essa situação assim, olha, que quando a criança está produzindo ali, né, itens lexicais, ela não sabe ainda usá-los de modo perfeito, porque ela está se construindo ainda a representação lexical completa. Então, talvez ela não sabe ainda usar dentro de uma sentença direito, talvez ela ainda não sabe todas as flexões, né, derivacionais ou flexões verbais, etc. Ela está ainda adquirindo isso. Então, não necessariamente comprova, né, o fato dela não produzir logo algo que é perfeito, digamos, não necessariamente comprovaria que ela não está fazendo um trabalho formal, né, de generalização, de simbolização. Então, essa sim é uma explicação, né, a primeira opção, em prol, digamos, de uma visão formalista. Segundo, o processo é muito dependente de fatores culturais. Então, ao ler isso, você já sabe que isso não representa uma visão formalista, e sim uma visão sociocognitiva, né?
justamente o que a visão formalista vai dizer, assim, olha, esses fatores culturais são muito idiosincráticos, né, e se a criança dependesse, por exemplo, para a aquisição lexical de sempre ser exposta a, né, por exemplo, ela não precisa ser exposta a todos, né, os exemplos de verbos terminando em "il", para ela adquirir a regra que tem um verbo, né, que pode ser passado por passado usando, né, o morfema "il", né? Então, ela vai dizer, né, que para a generalização, a organização do ensino linguístico, justamente a criança depende menos, né, de fatores externos, como fatores culturais, e bem mais da capacidade cognitiva dela de organizar o insumo linguístico. Então, essa segunda opção, não, né, justamente reflete assim, uma visão mais da sociocognitiva. A terceira opção, os dados que evidenciam a estabilidade da aquisição lexical neste período, provém principalmente da produção, que é um processo com muita interferência de processos cognitivos e fisiológicos, não estritamente da cognição linguística. Então, essa fala aqui remete um pouquinho a essa distinção que formalistas geralmente fazem entre competência e desempenho. Aí ela vai dizer o seguinte, olha, tem uma diferença entre nessa idade, o que as crianças sabem e o que elas fazem. Porque aquilo que elas fazem, né, ou seja, produzem, não requer simplesmente que elas tenham conhecimento linguístico. Além disso, elas têm que ter memória, elas têm que ter articulação, né? Nessa idade, assim, o aparelho, né, fonador ainda está em desenvolvimento, bem como a articulação, né? Então, são um monte de outros fatores que vão, digamos, atrapalhar ainda a produção, dificultar a produção nessa idade, né? Inclusive questões conceituais, né? Ela possa não estar, né, sabendo descrever, por exemplo, uma situação, ou interpretar uma situação. Então, essa explicação também, né, defende uma visão formalista explicando o porquê, né, da produção, principalmente, né, que evidenciam a aquisição lexical, né, um pouco diferente, talvez, do que a gente esperaria. E a quarta opção, né, o processo de aquisição depende de um esforço cognitivo consciente e voluntário. Então, isso justamente reflete, né, uma visão da sociocognitiva, que diz assim, olha, a criança vai adquirir o intelectual se ela quiser, né, se ela se esforçar para isso, ela quer se expressar. Já a visão formalista justamente vai dizer que o processo de aquisição é espontâneo, que é inconsciente, né, automático. Tá? Então, essa última opção não reflete uma visão formal.